Bem-vindo ao Conselho Consultivo, a primeira edição deste ano de 2013, com um grande ponto de interrogação. Vai ser ou não o ano da recuperação económica? É um dos temas que vai estar em cima da mesa, mas obviamente vamos olhar também para as declarações de Angela Merkel, que disse que este ano, 2013, vai ser bem mais difícil do que o ano passado. E claro está, a declaração de ano novo do Presidente da República, onde dá conta do falhanço desta austeridade e também do envio necessário do Orçamento do Estado para o Tribunal Constitucional. São comentadores desta edição do Conselho Consultivo Hélder Oliveira, Avelino Jesus e João Coutinho de Figueiredo. Agradeço aos três a vossa presença. Hélder Oliveira, começo por si para lhe perguntar. Ontem Cavaco Silva falava desta austeridade que não está a dar resultados, de uma dúvida sobre a divisão de sacrifícios. Que leitura faz das declarações de Cavaco Silva ontem? Bem, o discurso não vai àquilo que muitas pessoas desejariam, que era ser mais concreto nas críticas que faz, mas é natural que o Presidente da República tenha este tipo de discurso, de caráter global, mas, de facto, efetivamente crítico relativamente à política económica que tem sido conduzida nos últimos tempos, não é? Talvez seja um pouco surpreendente para algumas pessoas, mas o facto é que o professor Cavaco Silva, que é um keynesiano, porventura ao contrário daquilo que acontece com o Ministro das Finanças, eu julgo que aparece no discurso dele exatamente uma forma de abordar a realidade atual de uma maneira diferente daquela que é abordada pelo Governo e em particular pelo Ministro das Finanças. Daí que ele fale na espiral recessiva e não só fala genericamente na espiral recessiva, identifica um pouco como é que ela funciona no dia-a-dia, na sua influência relativamente à atividade económica. Houve até um certo discurso pedagógico na declaração do Presidente da República. Poderemos dizer que sim. De facto, ele explicou em pormenor como é que funciona essa espiral recessiva. E eu julgo que há aí exatamente uma influência clara daquilo que é a sua convicção do ponto de vista da teoria económica que ele perfila, não é? E, portanto, do meu ponto de vista, é um discurso que, apesar de tudo, pode ser positivo, porque vai gerar alguma discussão novamente em volta da política económica conduzida pelo Governo e, porventura, levará a que algumas das medidas que são mais penalizantes para as pessoas, mas fundamentalmente para a conjuntura económica, possam ser eventualmente um pouco mais repensadas para encontrar uma solução para os problemas. Designadamente, também é importante sublinhar que ele notou que, porventura, não haverá, na relação com a União Europeia, com as instituições europeias, um diálogo suficientemente afirmativo, no sentido de encontrar na Europa algumas das soluções para os nossos problemas. Que é exatamente uma tentativa de relançar o crescimento económico na Europa e trazer para Portugal, ou aliás conduzir em Portugal, medidas que de alguma forma possam relançar a nossa economia. Quando Cavaco Silva fala de uma necessária utilização de todos os argumentos de uma forma firme para tentar melhorar alguns pontos do acordo, parece-lhe que é um aviso ao Governo para que seja mais forte na negociação que tem vindo a fazer? Parece-me que, de facto, eu não estou aqui para comentar politicamente as afirmações, mas do ponto de vista económico, parece-me que é a afirmação de uma posição diferente daquela que o Governo tem adotado na sua relação com as instituições europeias, não é? E, portanto, eu acho que vale a pena pensar sobre isso e, eventualmente, pensar, e aí sou otimista, pensar que isso poderá conduzir a um novo tipo de diálogo que, efetivamente, conduza a que a Europa, ou conduza que a nossa relação com a Europa seja mais favorável àquilo que são as teses de crescimento da economia portuguesa. Avelino Jesus, ficou surpreendido com esta opção de promulgar o orçamento e enviá-lo para o Tribunal Constitucional, ou já era esperado? Não, eu não fiquei surpreendido porque havia vários sinais que apontavam nesse sentido. Agora, fiquei desgostoso, portanto, achei e acho que foi uma má decisão. Aliás, todo o discurso do professor promulgar o orçamento ou enviar para o Tribunal Constitucional? Ou enviar para o Tribunal Constitucional, portanto, do meu ponto de vista, portanto, o discurso em si, portanto, não me agradou de modo nenhum, não é? Porque, repare,
depois da declaração de voto do grupo parlamentar do PSD, depois das reticências do CDS, nós perguntamos, portanto, quem é que apoia esta política, não é? Portanto, dá-nos a impressão que temos apenas um conjunto reduzido de ministros que conduzem o país e, portanto, isto parece-me altamente negativo. Depois, o discurso em si, digamos que aponta para algumas ilusões que, do meu ponto de vista, são muito perigosas, não é? Desde logo, portanto, o bater na tecla da espiral recessiva que nós todos estamos a assistir, mas que, do meu ponto de vista, é inevitável. Depois, o apelo a mais ajudas da União Europeia. Portanto, trata-se de um apelo que, do meu ponto de vista, é muito negativo. Portanto, é bater na tecla que o país já viveu durante muitos anos e que não resultou. Portanto, nós temos que, do meu ponto de vista, trabalhar internamente nas condições concretas para o relançamento do crescimento e sobre isso nós não vemos sugestões, não vemos apelos. Portanto, estamos, digamos, na perspectiva do passado de fazer apelos a uma maior procura, a maiores ajudas por parte da União Europeia. Do meu ponto de vista, isso é uma ilusão que nos pode levar por caminhos que já são conhecidos e, portanto, que não resultaram. Professor, mas com uma economia com esta dimensão e, sobretudo, com o grau de abertura que a economia nacional apresenta, é possível relançar a economia sem pensarmos num diferente enquadramento europeu? Repare, eu não nego que a ajuda europeia pode ter um papel significativo no relançamento da economia, mas não basta. E o trabalho de casa não está a ser feito. Na área dos licenciamentos, na área da introdução de maior concorrência no sistema bancário, que permitirá, digamos, criar condições de concessão de crédito mais vantajosas. Não está a ser feito, digamos, essencial. E, do meu ponto de vista, teria sido muito importante que o Presidente da República tocasse nesses pontos, do meu ponto de vista. Portanto, porque seria uma ajuda substancial para a criação de condições de crescimento concretas e reais para o futuro da economia portuguesa. João, que leitura da mensagem de Ano Novo de Cavaco Silva? Olha, contrariamente ao que aqui foi dito, eu fiquei muito agradavelmente surpreendido com a mensagem de ontem. Desde logo pela forma, que me pareceu muito assertiva, muito solta, nada institucional, contrariamente ao que é costume até nestas ocasiões de festa, de fim de ano. E depois porque, do ponto de vista político, eu bem sei, Helder, que não está aqui para comentar política, mas isto é tudo política. E o que o Presidente fez pode ser uma manobra extremamente inteligente para aquilo que nos espera em 2013, porque a grande pergunta que se põe, se o Governo aguenta até ao fim do ano ou não, tem vários momentos possivelmente importantes. Terá a 7ª avaliação de fevereiro, terá a discussão de um tema que ficou omisso na comunicação de ontem, que é o famoso tema da refundação e dos 4 mil milhões. O Presidente não falou nisso e ele sabe que é preciso. Portanto, não ter falado a omissão também tem o seu significado. E depois tem, provavelmente, o momento mais importante de todos, que são as autárquicas de outubro, que vão coincidir, não sei se depois, se antes, que a data na Alemanha não está fixada, com as eleições gerais na Alemanha. Portanto, o mês de setembro, outubro, vão ser cruciais. E o Governo só cairá se o CDS retirar o apoio político que tem a este Governo e se retirar da coligação. Isso pode acontecer até setembro por um motivo qualquer, uma RTP ou uma divergência de fundo relativamente à política do Governo, ou porque a derrota nas autárquicas é isso force, como forçou em tempos António Guterres a invocar a teoria do pântano para sair depois das embora haja autárquicas. um elemento económico que tem a ver com a execução orçamental também. Também, há vários momentos aí que pode acontecer, mas se a coligação estiver minimamente coesa, não serão as más notícias económicas e uma má avaliação, já tivemos algumas, enfim, consofríveis, que vai fazer abanar. E, portanto, o que o Presidente faz, no meu entendimento, enfim, já depois de pensar nisto um bocado, porque sabia que hoje tinha que falar nisto, ele está a lançar uma boia ao CDS. As objeções que aparentemente têm em relação ao documento orçamental de 2013 são, tudo leva a crer algumas, boa parte daquelas que o CDS também tem. As dúvidas sobre a excessiva carga fiscal, o CDS, enquanto tradicional partido contribuinte, também tinha. E, portanto, há aqui quase que o Presidente vai estar do lado do parceiro mais fraco da coligação, em algumas das dúvidas que tem sobre a política económica, e vai estar também do lado de alguns contestatários que podem querer estar na rua durante o ano de 2013, e vão estar na rua com certeza, como estiveram nas famosas manifestações de 15 de setembro.
Portanto, acho que do ponto de vista político e de contraponto a determinado tipo de descontentamento, quer dentro da coligação, quer a nível social, o Presidente esteve-se a colocar no sítio certo. E Mas quando o esse professor sítio- Lino Jesus diz parece que só há 2 ou 3 ministros que acreditam na política, a conclusão é que realmente só há 2 ou 3 ministros que acreditam na política da forma como está a ser seguida. E, Que é portanto, trágico, do meu ponto de vista. é trágico, mas é uma realidade, não é? Porque não podemos partir do princípio que a maioria tem sempre razão, mas não podemos partir também do princípio que 2 ou 3 ministros têm sempre razão. E, portanto, acredito que haja, do ponto de vista da gestão das expectativas e de psicologia, desvantagens em estar a referir excessivamente os perigos e as espirais recessivas, etc., mas acredito ainda mais que é muito perigoso gerir uma situação destas muito tensa, sem dar escapatórias, quer ao partido menor da coligação, quer às forças sociais que vão manifestar em força em 2013. Mas essa boia, utilizando a expressão, João, não pode criar a tentação de que alguém possa ter de tentar saltar do barco? Não, acho que é o contrário. O CDS já teve várias tentações e motivos e forças internas muito fortes para saltar desta coligação. Nunca o fez invocando motivos patrióticos e de responsabilidade e de sentido de Estado. Eu até acredito que sejam substancialmente verdadeiros. Acredito. E acho que têm tendência a serem cada vez mais fortes esses motivos. Quanto mais tarde se der uma crise, ou quanto mais fortes sejam os motivos e mais tensos sejam os motivos pelos quais se deu uma crise, maior é provavelmente a consequência, mais negativa é a consequência dessa crise política a juntar às outras. Portanto, os argumentos pelos quais o CDS não tem saído do governo vão-se reforçar. Vai ser cada vez mais difícil o CDS poder justificar que há uma divergência qualquer que o faz sair do governo. Eu há bocado invoquei uma RTP, mas acho que seria um motivo absolutamente quase um pretexto para sair e não uma real razão. Portanto, a única razão pela qual os parceiros de coligação se podem, de facto, desavir são os de fracasso da política económica, entender no sentido estrito de não está a funcionar. E, portanto, aqui para reutilizar a expressão do Presidente, se verificar e confirmar que estamos numa espiral recessiva em que nenhuma das melhorias que estamos a assistir, quer a queda de taxas de juros, quer a melhoria da balança de transações correntes, quer a melhoria das contas públicas, não são estruturais. Não são estruturais. E, portanto, se se confirmar que não há uma estrutura aí que esteja de facto a mudar, então os parceiros da coligação, ou um deles ou ambos, vão concluir que o caminho não é este. A opção promulgação em envio para o Tribunal Constitucional foi a melhor? Foi, eu acho que, enfim, visto assim, eu acho que este tipo de questões devem ser respondidas quase como se tentássemos nos pôr nos papéis de quem jura cumprir e fazer cumprir a Constituição, mas que também é o garante da estabilidade política e da coesão social, que é o papel do Presidente da República. E se, em relação ao primeiro tema, cumprir ou fazer cumprir a Constituição, o argumento de que se tem dúvidas fundadas se devia ter fiscalizado preventivamente ou suscitado essa fiscalização, é um argumento correto, já as outras 2 funções do Presidente da República não seriam satisfeitas com isso. E, portanto, eu acho que ele fez muito bem, não havendo tempo e não tendo sido possível arranjar um consenso para antecipar a data da apresentação do Orçamento de 15 de outubro para alguns em setembro. Parece que não foi possível. Não tendo sido possível pedir o debate de urgência do mesmo Orçamento, não haveria tempo de ele entrar em vigor em 1 de janeiro se tivesse sido suscitada a fiscalização prévia. Aliás, do ponto de vista constitucional e até de processual, eu acho que é uma matéria que deveria ser revista, porque, na prática, a fiscalização preventiva de um orçamento impede a sua entrada em vigor no princípio do ano. Portanto, pode ser que aí haja coisas a rever. Mas, no atual quadro, acho que o Presidente fez bem. Isso tem fundado as dúvidas. Ele podia não ter sublinhado tanto o tema, parece que ele tem quase a certeza. Mas se tivesse a certeza, não podia ter promulgado. Portanto, também não disse que tinha a certeza, tem fundado as dúvidas e, por isso, suscita a fiscalização. Elora Oliveira, até setembro, outubro do próximo ano temos as eleições autárquicas, temos o regresso de Portugal aos mercados, temos eleições na Alemanha, vamos ter uma Europa e um Portugal, se me permite a expressão, suspensos até essa data. Sim, há alguma perspectiva de que medidas essenciais não sejam tomadas no tempo próprio, não é? Porque a democracia tem estas coisas complexas, não é? Que é, enfim, ter que se jogar em vários tabuleiros ao mesmo tempo. De qualquer modo, eu julgo que, apesar de tudo, tem sido visível que a senhora Merkel vai apostar, estou eu convicto que vai apostar no crescimento económico. Mas depois das eleições. Porque até lá, obviamente, as sondagens é são cada vez mais positivas, quanto mais fala em recessão. Absolutamente. E austeridade. E austeridade, de facto. O SPD está a dar uma mãozinha, não é? Sim, claro. Tem datas no pé, semana sim, está a dar uma mãozinha. De maneira que, de facto, vamos ter aqui um momento de alguma suspensão. Pronto, mas, até lá a execução orçamental, é a luz de painel de bordo a acompanhar. Vai ser muito difícil essa execução. Enfim, acho que não estou mal acompanhado nessa perspectiva,
Mas pode ser que haja aqui um milagre, não é? Portanto, nós de vez em quando ainda vamos acreditando nisso, não é? Mas com a economia espanhola a cair, os principais parceiros europeus a cair, vai ser difícil. Vai ser muito complexo. Mas nesse domínio é preciso, eu disse aqui em certa altura, quando tivemos aqui na sessão anterior sobre as virtudes do Ministro das Finanças e das razões más, porque ele também tinha sido a figura do ano, do meu ponto de vista, mas uma das virtudes é a determinação. E, portanto, essa determinação é algo de extremamente positivo, apesar de tudo, contra todas as expectativas, do meu ponto de vista, dá alguma segurança de que a política económica vai ser uma determinada e, nesse contexto, os agentes económicos têm que se adequar a essa determinação da política económica. Vamos ver o que é que vai acontecer, mas vai ser muito complexo. Evelino Jesus, calculo que a sua visão seja um pouco diferente daquela que é do Hélder Oliveira, desta determinação nesta política económica. Eu valorizo positivamente essa determinação. Portanto, a questão é os fundamentais, a questão são os fundamentais. O meu receio e as minhas dúvidas é que há muito pouca gente, portanto, desde logo dentro da área governamental, não é? E fora ainda menos, portanto, que apoiam a política do Ministro Vítor Gaspar. Mas quando olhamos para aquilo que vai ser a execução orçamental, e obviamente não deverá haver uma grande alteração daquilo que são as linhas gerais até setembro, outubro do próximo ano, ou deste ano, aliás, já estamos em 2013, como é que vai ser esta execução orçamental este ano, que é muito mais ambiciosa do que a do ano passado, 2012? Vai ser muito complicada, vai ser muito difícil, provavelmente os objetivos orçamentais não vão ser atingidos, portanto, não temos também, portanto, ter que ocultar a realidade, não é? Agora, do meu ponto de vista, a política da austeridade que tem vindo a ser seguida, portanto, é a mais adequada para poder reconverter a economia portuguesa no médio prazo. Isso não tenho dúvidas. Portanto, a famosa espiral recessiva, portanto, é uma recessão continuada que a economia portuguesa está a sofrer, mas que é inevitável devido aos erros do mau investimento e do excesso de consumo no passado. Portanto, eu julgo que considerarmos que é possível, como aliás o Sr. Presidente da República referiu, que com o aumento da procura será possível parar essa espiral recessiva, eu julgo que é uma ilusão, não é? A não ser que a Europa decida, como parece ser, digamos, o desejo e a ilusão de muita gente, nos venha ajudar, digamos, com níveis de investimento e níveis de ajudas, portanto, nunca vistos, porque eu julgo que é um sonho irreal, não é? É um sonho que não se vai concretizar. Mas, desculpa, não é possível, de qualquer modo, haver políticas europeias que relancem a atividade económica a nível europeu, que é a única forma de nós sairmos, efetivamente, de uma situação tão difícil como aquela que estamos neste momento a defrontar. Eu julgo que essa política poderia melhorar a situação portuguesa, mas de modo nenhum permitiria ultrapassar o problema estrutural que nós vivemos. Porque, repare, digamos, isto depende, digamos, da análise que nós fazemos. Do meu ponto de vista, a situação de crise da economia portuguesa, portanto, é muito específica. Portanto, para além dos fatores externos que agravaram, há fatores específicos da economia portuguesa que não são a ser atacados e que, do meu ponto de vista, portanto, a política do Ministro Vítor Gaspar pode ser um início para atacar esses problemas. João, este apoio necessário por parte da Europa, quando olhamos para aquilo que serão as eleições alemãs em setembro, eventualmente no final de setembro, depois de Angela Merkel ganhar as eleições, tudo aponta para que tal aconteça, Angela Merkel deverá mudar de registro, como muita gente refere, ou exatamente a vitória nessas eleições poderá ser o reforçar desta política de austeridade? Não tenho uma leitura muito clara em relação a isso. Eu acho que é preciso estar muito embebido na política alemã para poder responder a isso com sinceridade. O que eu acho é que as sondagens na Alemanha têm mostrado que o eleitorado alemão é sensível àquilo que eles chamam ajudar os países do Sul, quando esses países do Sul não merecem, na opinião dos sondados. E, portanto, isso tem, de alguma forma, influenciado bastante a postura institucional, não só da CDU, devo dizer, a CSU ainda mais e o SPD também. Portanto, o SPD também não defende uns resgates, uns bailouts dos países do Sul à maluca, não é? Portanto, sejamos claros. Há um sentimento alemão muito mais do que um sentimento Merkel ou um sentimento CDU. Agora, o que eu acho é que a Alemanha
já sente, eu acho que o primeiro trimestre de 2013 também já vai mostrar isso, já sente também sinais de contágio do arrefecimento dos seus parceiros comerciais. E eu cito isto muitas vezes: 2/3 das exportações alemãs são para o espaço económico europeu. E boa parte deles para os países da zona euro. Uma mudança de política será mais determinada pelo contexto interno alemão do que o contexto externo extra-alemão, interno europeu. Eu estou convencido disso. Eu acho que para a boa gestão da economia alemã, eles terão necessidade de olhar muito claramente para o crescimento económico europeu. E, portanto, nesse sentido, tomarão posições na arena europeia que beneficiam os interesses alemães e isso provavelmente corresponderá a uma ajuda também e a uma postura muito mais favorável ao crescimento económico nos seus parceiros de comércio europeus. Agora, a questão alemã vai muito para além daquilo que vão ser as eleições de outubro. A Alemanha tem, em relação à atividade económica europeia, um peso tal que não é só a sua política económica que vai determinar aquilo que a Europa vai ou não vai ser e que os países do Sul não vão ser dentro da Europa. Toda a política alemã está hoje em dia a condicionar aquilo que a Europa é em termos políticos, em termos de grande comunhão de países. E se há coisa que para mim é relativamente clara desta crise de 2008 para cá, é que a Europa só tem uma ou duas alternativas. Ou avança no sentido de uma integração muito mais plena e do famoso federalismo, ou regride de uma forma irreversível. Eu acho que, como está, é que não tem nem os benefícios plenos da sua integração, nem sequer, e os países depois também não têm os benefícios de serem autónomos e poderem ter política económica, a política fiscal, a política monetária própria. Portanto, este meio corte é que não funciona. E as eleições alemãs são parte deste processo. Nas eleições alemãs vai-se discutir muito mais do que a questão da resolução da crise da zona euro. Elora Oliveira, os Estados Unidos neste momento estão a viver uma espécie de situação europeia com alguns meses de atraso, dívida a crescer, não há acordo relativamente aos cortes, relativamente aos aumentos de impostos. O que é que se está a passar realmente nos Estados Unidos por estes dias? Não tenho um conhecimento suficientemente profundo da economia americana para, enfim, opinar com segurança sobre essa matéria. Mas, de facto, há aqui, nos Estados Unidos, também há duas posições que são radicalmente diferentes sobre o papel da política económica no desenvolvimento da economia. Portanto, é isso que eu interpreto neste momento no conflito que separa democratas e republicanos, não é? De facto, por um lado, nós temos que olhar para a economia dos Estados Unidos, que tem uma dívida brutal, não é? Brutal, de facto, também ela própria, limitando um pouco as opções orçamentais, mas simultaneamente, para olhar para a forma de sair dessa dificuldade enorme que a economia americana também está a ter, há políticas completamente divergentes, não é? E há, digamos, há um poder que está dividido. Como é que se resolve o problema do poder dividido que neste momento tem o Congresso e o Senado americano? Esse é um problema que o Presidente Obama tem tentado resolver e que, à última hora, houve aqui uma saída eventual para isso. Portanto, essas dificuldades da política americana acabam por se refletir enormemente na economia e há dificuldades em encontrar uma política económica clara que tente encontrar formas de essa política divergir, ser concretizada. Agora, também temos que olhar para uma situação concreta. A economia americana também foi vítima da globalização. Também nos Estados Unidos houve a mesma ideologia da desindustrialização. E agora também há uma tentativa de reencontrar novamente o problema da indústria, que se calhar estamos todos a tentar remediar problemas do passado que são eventualmente irremediáveis. Não é? Avelino Jesus, os Estados Unidos têm combatido este aumento de dívida com impressão maciça de mais notas, mas também têm o benefício de, por terem o dólar financiarem e ter AAA, financiarem esta dívida a um custo mais baixo. A grande questão é, durante quanto tempo é que os Estados Unidos vão conseguir manter este nível de dívida? Eu julgo que, considerando os fatores que acabou de referir e bem, portanto, os Estados Unidos estão em condições de ultrapassar com alguma facilidade o impasse que está a viver. Não é? Eu entendo um pouco estas últimas notícias, portanto, no âmbito, digamos, da disputa política interna e, portanto, julgo que não é a primeira vez que isto sucede e, portanto, a situação será facilmente, do meu ponto de vista, ultrapassada, porque, como referiu,
Portanto, por um lado, o papel internacional do dólar é o que é e, portanto, isso dá aos Estados Unidos uma enorme vantagem do ponto de vista, digamos, da sua capacidade de manobra. Depois, nos Estados Unidos há também uma grande articulação entre o FED, portanto, entre a autoridade monetária e a autoridade orçamental e o governo. E, portanto, digamos, essa maior flexibilidade, essa maior articulação, portanto, permite aos Estados Unidos uma maior capacidade de ultrapassar os problemas. Eu, do meu ponto de vista, não vejo com grande apreensão estas últimas notícias que têm vindo a sair. Não é verdade que estas injeções fortes que a Reserva Federal norte-americana tem vindo a fazer na economia não têm resolvido os problemas estruturais, têm sido uma espécie de tira-nódoas que mantém a nódoa da economia, que é a falta de competitividade, basicamente? Sim, mas isso tem sido assim desde a criação do sistema de Bretton Woods, praticamente. Portanto, os Estados Unidos ganharam preponderância, portanto, desde logo no desenho do sistema, e isso tem sido um instrumento, digamos, de... Mais competitivos a nível financeiro do que a nível económico. Não, mas mesmo do ponto de vista económico, essa maior capacidade financeira tem-lhes permitido, digamos, alguma superioridade, digamos, mesmo no âmbito económico, não é? João, e se a maior economia do mundo está com uma constipação, normalmente é mau sinal para todos os outros. É verdade, mas atenção, este problema que estamos a discutir do abismo fiscal, do fiscal cliff hoje, é a faca de dois gumes. Portanto, há uma dívida monstruosa que tem sido facilmente financiável por variedíssimos motivos, muito bem explicados aqui, mas o que está aqui em causa é exatamente o contrário. É todos estes cortes de impostos e despesas que estavam a ser feitas para estimular a economia que a 31 de dezembro caducavam automaticamente porque foram decididas como medidas temporárias. Portanto, o que os Estados Unidos estão a tentar evitar é um abrandamento, um arrefecimento da economia e não uma tentativa de resolver o déficit. Atenção. Portanto, o que vai acontecer daqui agora até 28 de fevereiro, portanto, ganharam-se 2 meses com a passagem deste compromisso no Senado, e esta acrimónia, esta conflitualidade entre o Senado e a Câmara de Representantes, ou entre a Casa Branca e a Câmara de Representantes, sobretudo, não é nada uma coisa antiga. Isto é uma coisa desde o mandato Bush Filho, ok? Portanto, não é uma coisa particularmente antiga e tem sido cada vez mais difícil, e um dos motivos porque agora estamos a discutir isto é que as grandes medidas estruturais na economia americana são objeto de tanta negociação, de tanta disputa política que acabam por sair mal feitas. Acho que não há outro termo. Como é que um pacote desta dimensão, e estamos a falar de pelo menos 14 mil milhões de dólares que num determinado momento por simplesmente caducam. Como é que é possível ter uma lei que produz estes efeitos que já se sabe que há um dia que vão ter que ser redefinidos? E, portanto, os Estados Unidos vão ultrapassar esta crise também, mas vão-no fazer com a necessidade de baixar o seu déficit mais tarde ou mais cedo. Já tomaram medidas muito mais importantes que aquelas que estão a ser discutidas agora. Já, por exemplo, estão a dimensionar a sua força militar, responsável por boa parte das suas despesas públicas, para só conseguirem estar presentes num cenário de guerra e meio, que é assim, uma medida um bocado estranha, mas até há 8 anos atrás havia a necessidade de dimensionar para estar em 2 cenários de guerra. Viram quando estiveram no Iraque e no Afeganistão que não conseguiam, e agora estão no Afeganistão, mas conseguiram ter intervenções pontuais noutros países, mas não em 2 cenários de guerra ao mesmo tempo. João Coutinho de Figueiredo, Héler Oliveira, Avelino Jesus, foi um prazer tê-los aqui neste Conselho Consultivo. Desejo-vos um bom ano. Esperemos que este ano 2013, ao contrário do que todos nós acreditamos, seja um pouco melhor que 2012. Fica por aqui o Conselho Consultivo. Regressa amanhã. Aproveite este dia.